Estou aqui digitando isso porque preciso colocar para fora o que aconteceu hoje, senão vou enlouquecer. Fui na casa da minha avó ajudar ela a organizar uns papéis antigos que ela precisava levar no cartório. Era só para ser uma manhã normal, sabe? A gente sempre faz isso. Eu ajudo ela com essas burocracias porque ela não entende muito dessas coisas. Estava mexendo numa pasta velha cheia de documentos quando achei um envelope meio amarelado com o meu nome escrito na letra do meu pai. Meu coração disparou na hora porque faz anos que ele morreu e ver a caligrafia dele assim do nada me deixou toda arrepiada. Dentro tinha um monte de extratos bancários e comprovantes de depósito, tudo com datas de pouco antes dele falecer. Comecei a ler os números e no começo não entendi direito o que estava vendo. Eram valores grandes, muito maiores do que eu imaginava. Minha mãe sempre me disse que meu pai tinha deixado uma quantia pequena para mim, tipo uns trocados para a faculdade, mas que a gente tinha que usar tudo com as despesas da casa depois que ele morreu. Eu sempre acreditei nela porque era nova demais para entender dessas coisas. Nunca questionei porque não tinha motivo para desconfiar. Achava que era assim mesmo, que não tinha deixado muita coisa. Mas ali na minha frente estavam extratos mostrando depósitos que somavam mais de 70 mil reais. 70 mil. Eu li e reli esses números umas 10 vezes porque não conseguia acreditar. Todo esse dinheiro estava numa conta com o meu CPF, uma conta que eu nem sabia que existia. Meu pai tinha deixado isso tudo para mim e eu nunca soube. Continuei fuçando nos papéis com as mãos tremendo e achei uma coisa que me fez o mundo cair. Um comprovante de transferência bancária. Todo o dinheiro da minha conta tinha sido transferido para uma conta no nome da minha mãe. A data era de 3 anos atrás, quando eu ainda era menor de idade. O motivo descrito era transferência para responsável legal, despesas do beneficiário. Eu fiquei olhando aquele papel sem conseguir respirar direito. Minha cabeça estava a mil tentando processar o que isso significava. Será que ela usou o dinheiro para alguma emergência nossa? Será que teve algum problema que eu não soube? Mas por que ela nunca me contou sobre essa quantia? Continuei procurando nos documentos para tentar entender o que tinha acontecido com esse dinheiro. Foi aí que minha avó apareceu na sala e viu minha cara de desespero. Mostrei os papéis para ela e perguntei se ela sabia alguma coisa. A cara dela mudou completamente, ficou muito séria. Ela foi até outro armário e trouxe mais uma pasta, dessa vez cheia de documentos mais recentes. Começamos a vasculhar juntas. E foi aí que achei a bomba. Um contrato de compra e venda de um apartamento pequeno numa cidade do litoral. E adivinha cujo CPF estava lá como beneficiária? Isadora, a enteada da minha mãe, a filha do atual marido dela. O apartamento tinha sido comprado exatamente 3 anos atrás, na mesma época da transferência do meu dinheiro. O valor de entrada batia certinho com uma parte do que tinha saído da minha conta. Sentei no chão da sala da minha avó e comecei a chorar. Não era choro de tristeza, era de raiva pura. Minha mãe tinha pegado o dinheiro que meu pai deixou especificamente para mim e usado para comprar um imóvel para a enteada dela. Enquanto eu me quebrava pagando faculdade com empréstimo estudantil e trabalhando que nem louca para me sustentar, a Isadora ganhava um apartamento com o meu dinheiro. A minha avó ficou em choque também. Disse que não sabia de nada disso. Ela pegou minha mão e falou que a gente tinha que ir atrás da verdade. Que meu pai jamais deixaria isso passar batido. Saí da casa da minha avó com todos aqueles papéis nas mãos e o peito pegando fogo. Ela me deu uma sacola plástica para guardar tudo e disse para eu ter cuidado, que essas coisas eram provas importantes. Entrei no carro e fiquei ali parada uns minutos tentando decidir o que fazer. Parte de mim queria ir direto para a casa da minha mãe e jogar tudo na cara dela, mas outra parte estava morrendo de medo da reação. Sempre tive pavor de confronto, principalmente com ela. Desde pequena aprendi que era melhor ficar quieta quando ela ficava brava. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez não era sobre briga boba ou ciúme da nova família dela. Era sobre dinheiro que meu pai deixou especificamente para mim. Era sobre mentira. Sobre traição. Liguei o carro e decidi que ia sim. Que não. Podia deixar isso passar.
Durante todo o trajeto até a casa dela, fiquei ensaiando o que ia falar. Como ia começar a conversa? Se ia mostrar os papéis logo de cara ou se ia tentar fazer ela confessar antes. Meu coração estava batendo tão forte que dava para ouvir no silêncio do carro. Cheguei lá e vi que o carro do marido dela estava na garagem também. Toquei a campainha e quem atendeu foi a própria Isadora. Ela me cumprimentou com aquele sorrisinho falso de sempre e gritou para minha mãe que eu tinha chegado. Entrei e elas estavam na cozinha fazendo não sei o que para almoço. O marido da minha mãe estava sentado na mesa mexendo no celular. A cena toda era tão normal, tão comum, que por um segundo eu quase duvidei do que tinha descoberto. Quase pensei que talvez estivesse interpretando os documentos errado. Mas aí lembrei dos números, das datas, do CPF da Isadora no contrato. Respirei fundo e disse que precisava conversar com minha mãe sobre uma coisa importante. Ela perguntou se não podia ser depois do almoço, que estava ocupada. Falei que não, que era urgente. Tirei os papéis da bolsa e coloquei em cima da mesa da cozinha. Perguntei se ela sabia o que eram aqueles documentos. Ela olhou rapidinho e disse que não, que nunca tinha visto. Aí eu falei, você tem ideia do que fez comigo? O silêncio que se fez na cozinha foi ensurdecedor. Até o marido dela parou de mexer no celular. A Isadora ficou olhando da minha mãe para mim como se estivesse assistindo um filme. Minha mãe pegou os papéis e começou a folhear devagar. Eu podia ver na cara dela que ela sabia exatamente o que era aquilo. Não tinha como fingir ignorância. Quando ela chegou no comprovante de transferência, suspirou fundo e disse, eu posso explicar. Expliquei que já tinha entendido tudo, que sabia sobre o apartamento, sobre o dinheiro do meu pai, que sabia que ela tinha usado mais de 70 mil reais que eram meus para dar de entrada num imóvel para Isadora. Esperava que ela fosse negar, que fosse inventar alguma desculpa. Mas sabe o que ela fez? Ela olhou bem nos meus olhos e disse, você já estava bem na vida, ela precisava mais. Eu fiquei completamente sem reação. Não conseguia acreditar no que tinha ouvido. Como assim eu já estava bem na vida? Eu trabalhava meio período para pagar minha faculdade enquanto fazia empréstimo estudantil. Morava num quartinho alugado que mal cabia uma cama. Comia miojo quase todo dia para economizar. E ela achava que eu estava bem? Aí foi a vez da Isadora abrir a boca. Ela disse que o dinheiro foi um presente da minha mãe para ela, que eu não tinha nada a ver com isso, que era problema meu se eu não sabia administrar minha vida. Quando a Isadora disse aquilo, algo dentro de mim simplesmente estourou. Todas as vezes que me calei quando ela fazia comentários maldosos, todas as vezes que engoli desaforo para não criar conflito, tudo veio à tona de uma vez. Falei que ela estava morando num apartamento comprado com dinheiro que não era da minha mãe, que era meu por direito. Que se alguém não sabia administrar a vida era ela, que com 25 anos ainda dependia dos outros para ter onde morar. Minha mãe tentou me calar, disse para eu parar de falar besteira, que eu estava exagerando. Exagerando? 70 mil reais era exagero? Eu comecei a falar mais alto, perguntando como ela teve coragem de pegar dinheiro que meu pai deixou especificamente para mim. Como ela dormia à noite sabendo que estava me roubando. O marido dela se levantou da mesa e disse para eu me acalmar, que não era jeito de falar com minha mãe. Eu olhei para ele e falei que ele não tinha nada a ver com isso, que era assunto de família, que a família dele já tinha sido muito bem contemplada com o meu dinheiro. A Isadora começou a chorar, fazendo aquela cena dramática de sempre. Minha mãe correu para consolar ela, como se eu fosse a vilã da história, como se eu estivesse atacando uma coitadinha inocente. Foi aí que minha mãe falou a frase que eu vou lembrar pro resto da vida. Você sempre foi ingrata, nunca entendeu. Que família é mais do que sangue? Eu fiquei parada olhando para ela, tentando processar o que tinha ouvido. Família é mais do que sangue? Então a filha do marido dela era mais família do que eu, que sou filha dela de verdade? Perguntei se ela estava me falando que a Isadora merecia mais o dinheiro do meu pai do que eu. Ela disse que não era bem assim, mas que eu sempre tive tudo, que nunca precisei de ajuda. Que a Isadora tinha vindo de uma família humilde e merecia uma oportunidade.
Eu explodi. Gritei que eu também vinha de família humilde, que se não fosse pelo meu trabalho eu não teria conseguido nada na vida, que ela nunca me ajudou em nada depois que casou de novo, que eu me virava sozinha desde os 15 anos enquanto ela bancava a vida da enteada. O marido dela tentou me agarrar pelo braço para me tirar de lá, mas eu me desvencilhei e gritei para ele não encostar em mim. Falei que não ia sair de lá sem uma explicação, que queria saber exatamente quando e como ela tinha feito isso comigo. A Isadora continuava chorando e minha mãe continuava do lado dela, como sempre. Comecei a gritar que ela era uma ladra, que tinha roubado a própria filha, que usou o nome do meu pai quando foi conveniente, mas nunca respeitou a vontade dele, que se meu pai soubesse o que ela tinha feito, ele ficaria enojado. Minha mãe ficou vermelha de raiva e disse para eu não falar do meu pai, que eu não sabia de nada, que ela tinha feito o melhor que podia com o que ele deixou. O melhor que podia? Dar entrada num apartamento para a enteada enquanto a filha de verdade se quebrava pagando aluguel? Eu estava gritando tão alto que os vizinhos começaram a aparecer nas janelas. O marido dela ficou nervoso e disse que se eu não me acalmasse ele ia chamar a polícia. Eu falei para chamar mesmo, que eu queria muito conversar com ele sobre apropriação indébita. A cara dele mudou na hora. Minha mãe também ficou meio assustada quando falei isso. Acho que até então elas achavam que eu ia fazer escândalo, mas que no final ia aceitar a situação como sempre aceitei tudo. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez eu não ia deixar passar. Peguei meus papéis e falei que elas ainda iam ouvir falar de mim, que isso não ia ficar assim. Saí de lá batendo a porta e com as pernas tremendo de raiva. Entrei no carro tremendo da cabeça aos pés. As mãos estavam suando tanto que mal conseguia segurar o volante. Fiquei ali parada na frente da casa, da minha mãe tentando respirar, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Não conseguia acreditar na frieza dela, no jeito que ela falou comigo, como se eu fosse uma estranha reclamando de alguma coisa que não era da minha conta. Como se o dinheiro do meu pai fosse dela por direito. Lembrei da tia Rosa, irmã do meu pai, que sempre foi mais próxima de mim. Ela morava meio longe, mas a gente se falava de vez em quando. Pensei que talvez ela soubesse de alguma coisa sobre essa herança. Meu pai sempre foi muito próximo dela. Contava tudo para a irmã. Peguei o celular com as mãos ainda tremendo e disquei o número dela. Quando ela atendeu, só consegui falar. Tia, preciso falar com você sobre uma coisa muito importante. Sobre o dinheiro que meu pai deixou para mim. Do outro lado da linha fez um silêncio estranho. Depois ela disse: Nossa, filha, o que aconteceu? Contei tudo rapidinho. Sobre os documentos, sobre o apartamento da Isadora, sobre a conversa com minha mãe. Ela ficou em silêncio uns segundos e depois falou uma coisa que me gelou. Você não sabe nem metade da história. Perguntei o que ela queria dizer com isso. Ela suspirou fundo e disse que tinha coisas sobre a morte do meu pai que minha mãe sempre escondeu de mim. Que sempre achou que eu deveria saber, mas que minha mãe ameaçou cortar contato se ela contasse. Alguma coisa. Meu coração disparou. Que coisas? Que segredos eram esses? Ela disse que não dava para falar por telefone, que era melhor eu ir até a casa dela, que ela tinha guardado algumas coisas que meu pai havia deixado especificamente para mim, coisas que minha mãe nunca soube que existiam. Falei que ia para lá agora mesmo. Ela morava a mais ou menos 1 hora de distância, mas eu não ligava. Precisava saber o que mais estava sendo escondido de mim. Durante todo o caminho fiquei imaginando o que poderia ser. Será que tinha mais dinheiro? Será que meu pai tinha deixado alguma coisa escrita sobre o que queria que fosse feito? Minha cabeça estava a mil. Chegando lá, a tia Rosa me recebeu com uma cara muito séria. Disse para eu entrar e sentar porque o que ela tinha para me contar ia mudar muito a minha visão sobre tudo. Ofereceu um café, mas eu nem conseguia pensar em comida. Só queria saber a verdade. Ela foi até o quarto e voltou com uma caixa de sapatos velha. Dentro tinha cartas, alguns documentos e uma foto do meu pai que eu nunca tinha visto. Ela pegou uma carta que estava em cima e disse: Seu pai escreveu isso 2 semanas antes de morrer.
Era endereçada para mim, mas sua mãe nunca deixou eu entregar. Peguei a carta com as mãos tremendo. Era a letra dele mesmo, eu reconhecia. Comecei a ler e as lágrimas vieram na hora. Ele dizia que estava preocupado comigo, que sabia que ia morrer em breve por causa da doença, que queria ter certeza de que eu ia ficar bem quando ele não estivesse mais aqui, que tinha deixado dinheiro suficiente para eu estudar e começar a vida sem precisar depender de ninguém. Mas a parte que mais me chocou foi quando ele escrevia que estava com medo da minha mãe fazer alguma besteira se ele morresse de repente. Que ela estava diferente desde que conheceu o novo namorado. Que ele tinha pedido para a tia Rosa cuidar de mim caso alguma coisa acontecesse com o dinheiro que ele deixou. Meu pai já sabia. Ele já desconfiava que minha mãe poderia me prejudicar. E mesmo assim não conseguiu me proteger. A tia Rosa estava chorando também. Disse que se arrependia todos os dias de não ter lutado mais por mim quando eu era criança. A tia Rosa me contou mais coisas que me deixaram completamente sem chão. Disse que depois que meu pai morreu, ela tentou várias vezes falar comigo sobre a herança. Mas minha mãe sempre inventava desculpas para me manter longe. Que quando eu completei 18 anos, ela chegou a ir na minha casa para me contar sobre o dinheiro. Mas minha mãe disse que eu já sabia de tudo e que estava sendo bem administrado. Minha tia acreditou porque não tinha motivo para desconfiar. Ela me mostrou também um testamento informal que meu pai tinha feito num cartório simples antes de morrer. Era básico, mas deixava claro que todo o dinheiro da poupança e dos investimentos eram para mim. Que ele queria que eu tivesse independência financeira para estudar e não precisar depender de ninguém. Lendo aquilo, eu senti como se meu pai estivesse ali na sala, tentando me proteger mesmo depois de morto. A tia Rosa disse que minha mãe apareceu no cartório alguns dias depois do enterro com outro documento, dizendo que aquele testamento não valia nada, porque tinha sido feito sem testemunhas. Que conseguiu pressionar o tabelião para anular tudo. Eu tinha 13 anos na época, não entendia nada dessas coisas legais. Ninguém me explicou que eu tinha direitos, que podia questionar alguma coisa. Saí da casa da minha tia completamente transtornada, mas dessa vez com uma certeza. Eu não ia deixar isso passar. Tinha prova de tudo agora. Tinha a carta do meu pai, cópia do testamento anulado, os extratos bancários, o contrato do apartamento da Isadora. Voltei para casa da minha mãe decidida a confrontar ela de novo, mas dessa vez armada com a verdade completa. Quando cheguei lá, só ela e o marido estavam em casa. A Isadora tinha saído. Melhor ainda, pensei. Entrei sem bater e disse que a gente precisava terminar a conversa que tinha começado mais cedo. Minha mãe fez cara de quem não queria papo. Disse que eu já tinha feito escândalo demais por um dia. Eu puxei o celular e apertei gravar. Falei que dessa vez eu queria tudo documentado. Que sabia do testamento que ela anulou, da carta que meu pai escreveu, de tudo que ela escondeu de mim esses anos todos. A cara dela mudou completamente quando mencionei o testamento. Pela primeira vez vi medo nos olhos dela. Ela perguntou onde eu tinha conseguido essas informações. Eu disse que não importava, que o importante era que agora eu sabia de tudo, que ela tinha passado por cima da vontade do meu pai e me roubado, que tinha usado o meu dinheiro para beneficiar a família do marido dela enquanto eu me quebrava para conseguir sobreviver. Dessa vez minha mãe não conseguiu manter a pose de vítima. Tentou se explicar, disse que fez o que achou melhor na época, que eu era muito nova para lidar com tanto dinheiro, que se ela não tivesse administrado, eu teria gastado tudo besteira. Eu ri na cara dela. Gastado com besteira? Tipo faculdade? Tipo moradia? Tipo comida? Perguntei se ela achava que comprar apartamento para a enteada era investimento melhor do que pagar a educação da própria filha. Ela ficou sem resposta. O marido dela tentou intervir. Disse que eu estava sendo muito agressiva, que devia respeitar minha mãe. Eu olhei para ele e falei que ele não tinha moral nenhuma para falar de respeito. Que a filha dele estava morando num apartamento comprado com dinheiro roubado da minha herança. Que se ele fosse homem de verdade, faria a filha devolver o que não era dela. Minha mãe ficou vermelha e disse que eu estava exagerando, que chamou de roubo,
que ela era minha responsável legal na época e podia decidir o que fazer com o dinheiro. Eu falei que responsável legal deveria proteger os interesses da menor, não prejudicar ela para beneficiar terceiros. Que ela tinha desviado dinheiro de herança e isso tinha nome: crime. Peguei meu celular e mostrei que estava gravando tudo. Disse que ela tinha duas opções. Ou resolvia isso em família, fazendo a Isadora devolver o apartamento e me ressarcindo todo o prejuízo, ou eu ia resolver na justiça. A discussão esquentou de novo quando ela disse que eu era ingrata, que sempre tive tudo o que precisava. Eu explodi. Gritei que ela estava louca, que desde que casou de novo ela me tratava como estorvo, que nunca mais teve tempo para mim, que só se importava com a nova família. Que eu precisei trabalhar desde os 15 anos porque ela cortou toda a ajuda que me dava. Enquanto isso, a Isadora ganhava mesada, roupas, apartamento, tudo pago. E agora, descobrir que era com o meu dinheiro? Isso não ia ficar assim. Falei que ela tinha enterrado a filha dela viva, mas que agora ia assistir eu ressuscitar. Que eu ia lutar pelos meus direitos e ela ia ver quem era ingrata mesmo. O marido dela ficou nervoso e ameaçou me expulsar de casa. Eu disse que ele podia tentar, mas que ia sair por conta própria porque não aguentava mais respirar o mesmo ar que eles. Que pessoas como eles me davam nojo. Peguei minhas coisas e saí batendo a porta pela segunda vez no mesmo dia. Mas dessa vez eu sabia exatamente o que ia fazer. Tinha gravação, tinha documentos, tinha testemunha. Ia processar os dois e recuperar o que era meu. No caminho de casa, meu celular tocou com uma mensagem da Isadora. Era uma ameaça descarada. Se você continuar fuçando isso, vai se arrepender. Você não sabe com quem está mexendo. Eu até ri. Aquela menina mimada achava que ia me intimidar? Tirei print da mensagem na hora e mandei para a advogada que uma amiga tinha me indicado. Mês passado, para resolver uns problemas trabalhistas. Expliquei rapidamente a situação por WhatsApp e perguntei se ela podia me atender com urgência. Ela respondeu em minutos. Isso é sério. A gente pode abrir processo por apropriação indébita e falsidade ideológica. Vem aqui amanhã 1ª, hora que a gente vai organizar tudo. Finalmente alguém falando minha língua. Finalmente alguém confirmando que eu não estava louca, que realmente tinha sido vítima de crime. Passei a noite organizando todos os documentos, separando cronologicamente, fazendo uma linha do tempo de tudo que tinha acontecido. Imprimi as conversas de WhatsApp, inclusive a ameaça da Isadora. Fiz uma lista de todas as pessoas que podiam servir de testemunha. Minha avó, minha tia, o tabelião do cartório. Pela primeira vez em muito tempo, eu senti que tinha controle da situação. Que não era mais a menina indefesa que aceitava tudo calada. Na manhã seguinte, fui direto pro escritório da advogada. Ela analisou tudo e confirmou o que eu já desconfiava. Minha mãe tinha cometido vários crimes. Apropriação indébita por pegar dinheiro que não era dela, falsidade ideológica por forjar documentos no cartório e possivelmente estelionato por usar identidade de menor para benefício próprio. A advogada foi direta. Ela vai ter que prestar contas. E dependendo do juiz, isso pode passar de questão civil para criminal. Expliquei sobre a ameaça da Isadora e ela disse que isso só piorava a situação delas, que mostrava consciência do crime e tentativa de intimidação da vítima. Saí do escritório com uma certeza, ia até o fim. Não importava se minha mãe chorasse, se fizesse drama, se me chamasse de ingrata pelo resto da vida. Ela tinha passado todos os limites e agora ia pagar as consequências. Liguei para minha avó e contei sobre a conversa com a advogada. Ela ficou muito triste. Disse que nunca imaginou que a filha fosse capaz de uma coisa dessas. Mas me apoiou completamente. Disse que meu pai estaria orgulhoso de me ver lutando pelos meus direitos. Que era isso que ele queria quando deixou aquele dinheiro. Minha independência. Durante a tarde, recebi uma ligação inesperada do marido da minha mãe. Ele disse que queria conversar comigo, que tinha coisas importantes para me mostrar, que não sabia de muita coisa que minha mãe tinha feito e que se sentia mal com a situação. No começo pensei que era armadilha, mas ele parecia realmente abalado.
Disse que tinha áudios gravados da minha mãe planejando como esconder o dinheiro da herança antes do inventário do meu pai. Que ela tinha confessado para ele sobre o testamento anulado, achando que ele ia concordar com tudo. Mas que ele ficou chocado quando soube dos detalhes. Marcamos de nos encontrar numa lanchonete longe da casa deles. Quando cheguei lá, ele estava com cara de quem não dormiu a noite toda. Disse que se casou com minha mãe achando que ela era uma mulher honesta, mas que nos últimos anos foi descobrindo várias mentiras. Que a situação comigo foi a gota d'água. Ele mostrou o celular com vários áudios gravados. No primeiro, minha mãe dizia: "Ela é só uma criança, se a gente fizer rápido ninguém vai notar." No segundo, "Esse dinheiro vai mudar a vida." Da Isadora. "A outra tem que se virar." Ouvir aquilo foi como levar um soco no estômago. Minha própria mãe falando de mim como se eu fosse um obstáculo, um problema a ser resolvido. O marido da minha mãe disse que estava gravando essas conversas há tempos, porque estava desconfiado do comportamento dela. Que ela mentia sobre várias coisas, e ele queria ter provas caso um dia precisasse se separar. Nunca imaginou que ia usar as gravações para me ajudar, mas que não conseguia ficar do lado de quem roubava a própria filha. Ele me passou todos os áudios e disse que se eu precisasse dele como testemunha, podia contar com ele. Que ia se separar da minha mãe, porque não aguentava mais conviver com alguém assim. Eu fiquei sem reação. Nunca imaginei que ele fosse me ajudar. Sempre achei que era cúmplice de tudo. Mas ali estava ele, entregando as provas que eu precisava para destruir a defesa da minha mãe. Com os áudios, ficava claro que ela tinha premeditado tudo, que sabia exatamente o que estava fazendo quando desviou meu dinheiro. Não foi um erro de julgamento, foi crime mesmo. Voltei para o escritório da advogada no mesmo dia e mostrei as gravações. Ela ficou impressionada. Disse que agora tínhamos um caso sólido, impossível de perder. Que minha mãe ia ter que devolver, tudo com juros e correção, além de responder criminalmente pelos crimes cometidos. Era o que eu queria ouvir. Finalmente ia ter justiça. Alguns dias depois, protocolamos a ação na justiça. Processo civil pedindo devolução integral do dinheiro desviado, mais danos morais pelo sofrimento causado, e representação criminal por apropriação indébita, falsidade ideológica e estelionato. Minha advogada disse que o caso era tão escandaloso que provavelmente ia virar notícia. Mãe que rouba a herança da própria filha para dar apartamento para a enteada. Eu não ligava para a exposição. Queria que todo mundo soubesse que tipo de pessoa minha mãe era. Quando ela recebeu a intimação, me ligou desesperada. Chorava no telefone, dizia que eu estava exagerando, que família não se processa. Eu respondi que ela tinha razão. Família não se rouba. Que quando ela desviou meu dinheiro, deixou de ser minha família. Que agora éramos apenas duas pessoas num tribunal. Uma que cometeu crime e outra que foi vítima. Ela tentou me convencer. A retirar o processo, prometeu devolver o dinheiro se eu desistisse da parte criminal. Eu disse que era tarde demais, que ela teve anos para fazer a coisa certa e escolheu me enganar, que agora ia enfrentar as consequências. Desliguei o telefone e bloqueei o número. Não queria mais conversa. A partir daquele momento, qualquer comunicação seria através dos advogados. A Isadora também tentou me procurar, mas dessa vez não era para ameaçar. Estava desesperada porque descobriu que podia perder o apartamento. Veio na minha casa chorando, pedindo pra gente resolver tudo em família. Disse que não sabia que o dinheiro era meu, que minha mãe tinha dito que era dela. Eu ri na cara dela. Como ela não sabia se tinha ameaçado me processar se eu continuasse fuçando? Se não sabia de nada, por que me ameaçou? Ela ficou sem resposta. Tentou apelar para o sentimento, disse que o apartamento era o único bem que tinha, que se perdesse ia ficar na rua. Eu falei que problema dela, que quando ela aceitou o apartamento, deveria ter perguntado de onde vinha o dinheiro, que agora ia ter que devolver o que nunca foi dela para começar. Ela saiu da minha casa chorando, mas eu não senti pena nenhuma. Anos sendo tratada como inferior por essa família, e agora queriam minha compaixão? Não ia rolar. Elas que se arranjassem.
Eu tinha passado muito tempo sendo a filha invisível, a que sempre cedia, a que sempre perdoava. Agora era a minha vez de ser ouvida, respeitada, de ter meus direitos reconhecidos, e ia lutar até o fim para isso acontecer. O processo correu mais rápido do que eu esperava. O juiz ficou chocado com as evidências, principalmente com os áudios, onde minha mãe planejava o desvio do dinheiro. Na primeira audiência, ela tentou se defender dizendo que fez tudo pensando no meu bem, que eu era muito nova para administrar tanto dinheiro. Mas quando o juiz perguntou por que então ela usou o dinheiro para comprar apartamento para a enteada em vez de investir na minha educação, ela ficou sem resposta. A advogada dela tentou argumentar que era questão familiar, que deveria ser resolvida fora do tribunal. Minha advogada rebateu mostrando que não era questão familiar, era crime. Que desvio de herança de menor é crime tipificado no Código Penal. O juiz concordou e disse que o caso era grave demais para ser tratado como simples divergência familiar, que havia elementos suficientes para configurar a apropriação indébita qualificada. Saí da audiência com a certeza de que estava no caminho, certo? Minha mãe tentou me abordar na saída do fórum, mas eu simplesmente ignorei. Não tinha mais nada para falar com ela. Nossa relação tinha acabado no dia que descobri o que ela fez. Ela que lidasse com as consequências dos próprios atos. 3 meses depois, saiu a sentença. Minha mãe foi condenada a devolver todo. O dinheiro desviado com juros e correção monetária, mais R$50 mil de danos morais. No total, mais de R$130 mil. A Isadora teve que devolver o apartamento, que foi leilado para quitar parte da dívida. Na esfera criminal, minha mãe pegou 2 anos de prisão em regime aberto e prestação de serviços comunitários. A advogada disse que para a primeira condenação era uma pena pesada, mas que o juiz quis dar exemplo, que roubar de filho é algo que choca qualquer magistrado. Quando soube da sentença, senti um alívio imenso. Finalmente tinha justiça. Finalmente meu pai podia descansar em paz, sabendo que sua vontade foi respeitada. Usei parte do dinheiro para quitar meu financiamento estudantil e o resto investi numa poupança, exatamente como meu pai queria. Comprei também uma casinha pequena, nada luxuoso, mas que era meu. Pela primeira vez na vida, eu tinha segurança financeira, tinha independência, tinha dignidade. Minha mãe tentou me procurar algumas vezes, depois da condenação, mas eu mantive distância. Não conseguia perdoar. Talvez um dia, mas não agora. Agora eu precisava viver minha vida, construir meu futuro, honrar a memória do meu pai. E foi isso que fiz. Hoje, 2 anos depois de tudo, posso dizer que foi a melhor decisão da minha vida ter brigado pelos meus direitos. Não foi fácil processar a própria mãe, enfrentar todo o julgamento da família, ouvir gente dizendo que eu estava exagerando. Mas eu sabia que era o certo a fazer. Meu pai não deixou aquele dinheiro para ser desperdiçado com caprichos de enteada mimada. Ele deixou para me dar independência, para me dar escolhas na vida. E foi exatamente isso que consegui. Terminei minha faculdade sem dívidas, fiz uma especialização, consegui um emprego melhor. Comprei uma casa, um carro usado mais meu. Tenho uma vida simples, mas digna. Uma vida que meu pai ficaria orgulhoso de ver. Minha mãe tentou reaproximação algumas vezes, mandava cartões no meu aniversário, no Natal. Mas eu não respondia. Não porque quisesse ser cruel, mas porque não conseguia confiar mais. Uma pessoa que é capaz de roubar a própria filha é capaz de qualquer coisa. O marido dela realmente se separou, como tinha prometido. Ele cumpriu a palavra e foi testemunha, importante no processo. A Isadora voltou a morar com a mãe biológica, dizendo que minha mãe era uma golpista que arruinou a vida dela. Irônico, considerando que ela viveu anos às custas do meu dinheiro. Às vezes me pergunto se fiz a coisa certa, se não deveria ter tentado resolver tudo em família mesmo. Mas aí lembro dos áudios da minha mãe me chamando de a outra, me tratando como obstáculo para os planos dela. Lembro de quantas vezes me senti invisível, desprezada, inferior na minha própria família.
Lembro de todas as noites que chorei me perguntando por que minha mãe me tratava tão mal depois que casou de novo. Agora eu sei. Ela já estava planejando me roubar. Já tinha decidido que eu não merecia o que meu pai deixou para mim. Isso não tem perdão. Pode ser que daqui a alguns anos eu consiga perdoar, mas esquecer nunca vou. Hoje eu entendo que algumas batalhas valem a pena lutar, mesmo quando doem. Mesmo quando você perde família no processo. Porque no final, família de verdade não rouba, não engana, não abandona. Família de verdade protege, apoia, respeita. E isso eu encontrei na minha avó, na minha tia, até no ex-marido da minha mãe que teve coragem de fazer a coisa certa. O resto era só gente dividindo o mesmo sobrenome, mas sem nenhum amor verdadeiro. E gente assim, eu aprendi que é melhor deixar para trás. A verdade é que essa história mudou completamente quem eu sou como pessoa. Antes eu era aquela filha que sempre cedia, que sempre tentava agradar todo mundo, que engolia desaforo para manter a paz. Hoje eu sei defender meus direitos. Sei reconhecer quando alguém está tentando me passar para trás. Sei que família não é desculpa para aceitar qualquer coisa. Aprendi que existem limites que não podem ser ultrapassados, mesmo por quem a gente ama. Minha mãe ultrapassou todos esses limites quando decidiu me roubar. Quando decidiu que a felicidade da enteada era mais importante que meu futuro. Quando escolheu mentir para mim durante anos, em vez de me contar a verdade. Isso não foi erro de julgamento. Foi escolha consciente de me prejudicar. E escolhas têm consequências. As consequências dela foram perder a filha, perder o marido, perder a reputação, responder criminalmente e ainda ter que pagar uma fortuna de indenização. Pesado? Sim. Merecido? Também. Porque o que ela fez comigo foi pesado também. Me fez questionar meu valor como pessoa, me fez sentir culpada por existir, me fez acreditar que eu não merecia as coisas boas da vida. Hoje, quando olho para trás, vejo que essa situação toda, por mais dolorosa que tenha sido, me ensinou a me valorizar. Me ensinou que eu mereço respeito, que mereço honestidade, que mereço amor verdadeiro e que não devo aceitar menos que isso de ninguém, nem mesmo da minha mãe. Sei que tem gente que vai julgar minha atitude, que vai dizer que família é sagrada, que eu deveria ter perdoado, mas essas pessoas não viveram o que eu vivi. Não sabem o que é descobrir que a pessoa que deveria te proteger acima de tudo foi a mesma que te prejudicou. Não sabem o que é perceber que anos da sua vida foram uma mentira construída para te manter no lugar que era conveniente para outras pessoas. Eu fiz o que precisava fazer para recuperar minha dignidade, para honrar a memória do meu pai, para mostrar que eu não sou a menina frágil que aceita qualquer coisa calada. E não me arrependo. Talvez um dia minha mãe entenda a dimensão do que fez. Talvez um dia ela reconheça que errou e peça desculpas de verdade. Mas mesmo que isso aconteça, nossa relação nunca mais será a mesma. Algumas coisas não têm volta. E tudo bem. Às vezes é melhor recomeçar do zero que tentar consertar algo que está podre desde a base. O engraçado é que muita gente esperava que eu ficasse arrasada depois de tudo, que entrasse em depressão por ter perdido minha mãe. Mas a verdade é o contrário. Eu me sinto mais leve, mais livre do que nunca. Finalmente posso ser eu mesma, sem ficar pisando em ovos, sem ter medo de incomodar, sem me sentir culpada por ocupar espaço. Durante anos eu vivi com um nó no peito, sempre sentindo que algo estava errado, mas sem conseguir identificar o que era. Agora eu sei. Era a mentira. Era viver numa realidade construída por alguém que não tinha meus interesses no coração. Era acreditar que eu era o problema quando na verdade eu era a vítima. Descobrir a verdade doeu, mas também me libertou. Me permitiu entender que eu não sou ingrata, não sou egoísta, não sou difícil de lidar. Eu só estava reagindo à injustiça, mesmo sem ter consciência plena dela. Meu instinto já sabia que alguma coisa estava muito errada naquela dinâmica familiar. Minha alma já rejeitava aquele tratamento desigual, aquela falta de amor genuíno. Hoje eu confio mais nos meus instintos.
Quando alguma coisa não parece certa, eu investigo. Quando alguém me trata mal, eu questiono. Não aceito mais ser desrespeitada em nome da paz ou da harmonia familiar. E sabe o que mais mudou? Meu relacionamento com o dinheiro. Antes eu tinha uma relação muito ruim com questões financeiras. Sempre me sabotava, sempre achava que não merecia coisas boas. Agora eu entendo de onde vinha isso. Era o resultado de anos ouvindo que eu já estava bem na vida, enquanto era tratada como segunda classe. Era o resultado de me fazer sentir culpada por querer ter as mesmas oportunidades que a enteada da minha mãe tinha. Hoje eu administro meu dinheiro com responsabilidade, mas sem culpa. Compro o que preciso, invisto no meu futuro, me permito alguns prazeres sem achar que estou exagerando. Porque eu sei que mereço. Sei que meu pai queria isso para mim quando deixou aquela herança. Ele queria que eu tivesse escolhas, que pudesse estudar, que pudesse ter uma vida digna sem depender de ninguém. E foi exatamente isso que consegui. Não foi do jeito que ele imaginou. Não foi através da minha mãe como ele esperava. Mas o resultado final foi o que ele desejava. Hoje eu tenho a independência que ele sonhou para mim. Tenho uma profissão que amo, uma casa que é minha, um futuro que eu mesma estou construindo. E isso ninguém pode tirar de mim. Porque agora eu sei me defender. Tem uma coisa que sempre me perguntam: se eu não sinto saudade da minha mãe. A resposta é complicada. Eu sinto saudade da mãe que eu achava que tinha, da mãe que existia, antes dela se casar de novo. Daquela que me levava na escola, que fazia bolo no meu aniversário, que assistia filme comigo no sofá. Mas essa mãe já não existia há muito tempo. O que eu descobri é que ela tinha sido substituída por uma pessoa que eu não reconhecia, que era capaz de coisas inimagináveis. Então, não é bem saudade que eu sinto, é luto. Luto pela mãe que eu perdi, pela relação que podia ter sido, e nunca foi, pela família que eu sonhava ter. Mas luto é diferente de arrependimento. Eu não me arrependo de ter lutado pelos meus direitos. Não me arrependo de ter exposto a verdade. Porque viver numa mentira não é viver de verdade. É apenas sobreviver numa ilusão que pode ruir a qualquer momento. E comigo, ruiu no momento certo, quando eu tinha maturidade para lidar com as consequências. Imagina se eu tivesse descoberto tudo isso aos 40 anos, depois de ter constituído família, depois de ter criado laços mais profundos. Teria sido muito mais difícil. O que eu aprendi com tudo isso é que às vezes as pessoas que mais amamos são as que mais nos decepcionam. Não porque são necessariamente más, mas porque temos expectativas sobre elas que nem sempre correspondem à realidade. Minha mãe sempre foi uma pessoa que colocava os próprios interesses acima de tudo. Eu só não queria enxergar isso quando era criança. Precisava acreditar que ela me amava incondicionalmente porque dependia dela para sobreviver. Mas quando cresci e não precisei mais dessa ilusão, a realidade ficou clara. Ela me amava, sim, mas de forma condicional. Enquanto eu fosse a filha obediente que não atrapalhava os planos dela, tudo bem. No momento que virei inconveniente, fui descartada. E isso diz muito mais sobre o caráter dela do que sobre o meu valor como pessoa. Hoje eu sei que mereço um amor que não me ponha em segundo lugar, que não me faça sentir culpada por existir, que não me trate como descartável. E se esse amor não vem de onde eu esperava, vou buscar onde ele realmente existe. Na minha avó, na minha tia, nos amigos verdadeiros que fiz ao longo da vida. Pessoas que me enxergam, me respeitam, me valorizam. Essas sim são minha família. Real. Se tem uma coisa que eu quero deixar claro para quem está lendo isso é: não aceitem ser tratados como segunda classe pela própria família. Não normalizem o desrespeito em nome do amor familiar. Não engulam injustiça achando que é isso que pessoas boas fazem. Eu passei anos da minha vida achando que era ingrata, que era egoísta, que era problemática porque questionava o tratamento que recebia. Achava que o problema era comigo, que eu deveria ser mais compreensiva, mais tolerante, mais grata. Mas a verdade é que eu estava certa em me sentir injustiçada. Estava certa em questionar por que era tratada diferente. Estava certa em esperar
mais da minha mãe. O problema nunca foi meu. Era dela, que escolheu me colocar em segundo plano para beneficiar outras pessoas. Era dela, que decidiu que minha felicidade valia menos que a da enteada. Era dela, que achou que podia me roubar sem que eu descobrisse. E quando descobri, era dela a responsabilidade de assumir o erro, de pedir perdão, de tentar consertar o estrago. Mas ela escolheu se fazer de vítima, escolheu me culpar, escolheu continuar me tratando como se eu fosse o problema. Então eu fiz a única coisa sensata que restava. Me afastei. Não foi fácil tomar essa decisão. Ninguém quer processar a própria mãe. Ninguém quer expor a família, virar assunto de tribunal, de fofoca de vizinho, mas às vezes não temos escolha. Às vezes é isso ou continuar sendo pisoteada pelo resto da vida. E eu escolhi minha dignidade. Escolhi meu direito de ser respeitada. Escolhi honrar a memória do meu pai e a confiança que ele depositou em mim quando deixou aquela herança. Hoje, 2 anos depois, posso dizer que foi a decisão mais acertada da minha vida. Não apenas por causa do dinheiro recuperado, mas por causa da pessoa que me tornei no processo. Aprendi a me defender, aprendi a não aceitar desaforo. Aprendi que mereço coisa boa na vida. Aprendi que família verdadeira não é quem tem o mesmo sangue que você, mas quem te ama de verdade, te respeita, te protege. E gente assim existe. Talvez não seja quem a gente esperava, mas existe. E vale a pena lutar para encontrar essas pessoas e se afastar de quem só traz sofrimento, mesmo que seja família. Porque no final das contas, a única pessoa que vai estar com você até o fim da vida é você mesmo. Então, é melhor aprender a se valorizar e se proteger desde cedo. O processo judicial terminou, o dinheiro foi recuperado, a justiça foi feita. Mas a história real não termina num tribunal. A história real continua todo dia, na maneira como escolho viver minha vida. E eu escolho viver com dignidade, com autoestima, com a certeza de que fiz o certo. Escolho não carregar culpa por ter defendido meus direitos. Escolho não me arrepender de ter dito não ao que era inaceitável. Escolho construir relacionamentos baseados em respeito mútuo, em honestidade, em amor verdadeiro. Relacionamentos onde eu não preciso fingir ser menos do que sou para não incomodar ninguém. Onde eu posso ocupar meu espaço sem pedir licença. Onde minha felicidade importa tanto quanto a dos outros. Isso é o que meu pai queria para mim quando escreveu aquela carta. Não era só sobre dinheiro, era sobre eu ter condições de escolher minha própria vida, de não precisar depender de pessoas que não me valorizavam. Era sobre independência, sobre liberdade, sobre dignidade. E mesmo que o caminho tenha sido diferente do que ele imaginou, o destino final foi exatamente esse. Hoje eu sou independente, livre e digna. Sou dona da minha própria história. Tem dias que penso em mandar uma mensagem para minha mãe. Não para perdoar, não para voltar atrás, mas para agradecer. Porque sem querer, ela me deu o maior presente da minha vida. Me mostrou quem eu realmente sou quando sou empurrada contra a parede. Mostrou que sou mais forte do que imaginava, mais corajosa do que achava, mais determinada do que supunha. Ela achava que ia me destruir quando desviou meu dinheiro. Achava que eu ia aceitar calada como sempre aceitei tudo, mas o que ela fez foi me libertar, me forçar a crescer, a amadurecer, a lutar por mim mesma, me ensinar que posso contar comigo, mesmo quando todo o resto falha. Isso é uma lição que vai valer para a vida inteira. Em todos os relacionamentos futuros, em todas as situações difíceis que ainda vou enfrentar, eu vou lembrar desta história. Vou lembrar que já enfrentei coisa pior e sobrevivi. Que já tive coragem de fazer o que parecia impossível. Que já escolhi minha dignidade em vez da paz falsa. E isso me dá uma segurança que ninguém pode tirar. Porque agora eu sei quem eu sou. E sei que posso confiar em mim mesma para me proteger. Então é isso. Essa é minha história. A história de como descobri que minha própria mãe me roubou e como decidi lutar pelos meus direitos mesmo sabendo que isso ia acabar com nossa relação. Não é uma história com final feliz no sentido tradicional.
Não terminamos nos abraçando e pedindo perdão. Não viramos uma família unida que superou as dificuldades juntas. Terminou comigo seguindo minha vida sozinha, mas em paz. Terminou com ela pagando pelas escolhas que fez. Terminou com a verdade finalmente vindo à tona depois de anos enterrada. E para mim, isso é um final feliz. Porque prefiro uma realidade dolorosa a uma mentira confortável. Prefiro estar sozinha, mais íntegra, a estar cercada de gente que não me respeita. Prefiro ter perdido uma mãe que não me amava de verdade a ter continuado fingindo que tudo estava bem. A vida é muito curta para desperdiçar com pessoas que não nos valorizam. Muito preciosa para aceitar migalhas de afeto de quem deveria nos amar completamente. Eu aprendi isso da pior forma possível, mas aprendi. E se alguém que está passando por algo parecido estiver lendo isso, quero que saiba. Você não é ingrato por questionar injustiça. Você não é egoísta por defender seus direitos. Você não é problemático por não aceitar desrespeito. Família que presta não faz você se sentir culpado por existir. Amor verdadeiro não te diminui para elevar outros. Você merece ser tratado com dignidade, principalmente por quem deveria te amar incondicionalmente. E se isso não está acontecendo, não é culpa sua. Às vezes, a única saída é se afastar, mesmo quando dói. Às vezes, a única coisa que resta é escolher você mesmo quando todo mundo espera que você se sacrifique pelos outros. Não é egoísmo, é sobrevivência, é autopreservação, é amor próprio. E não tem nada de errado com isso. Eu escolhi me amar mais do que amava a ilusão de ter uma família perfeita. Escolhi minha dignidade mais do que escolhi a aprovação da minha mãe. E hoje posso dizer que foi a melhor escolha que já fiz na vida. Porque agora eu durmo em paz. Porque agora eu sei quem eu sou. E isso ninguém pode tirar de mim.